Olá, você sabe que a vida dá muitas voltas e a cada volta acontece uma nova história. Hoje eu recebo aqui a doutora Adriana Elhage. Ela é médica ginecologista, mentora de médicos em cirurgia íntima. Ela é CEO e fundadora da Intime Care. Agora presta atenção que na volta a gente conversa. Oi, Adriana. Oi, Prazer tudo em bom? te receber aqui. Muito Bom, obrigada por você ter aceitado o convite, achar um tempinho na sua agenda e correr para cá. E porque você fica entre Balneário Camboriú e e Rio do Rio do Sul. Sul. Então não é fácil para te pegar É. aqui, né? Tinha um tempo que a gente ainda tem uma clínica em Florianópolis, e às vezes eu ainda ia até Florianópolis, e hoje não. Hoje já fica direto aqui. Já que- Bom, Adriana, quando falamos em rejuvenescimento íntimo, ainda há muito tabu em se falar. Você usa um termo que eu adoro, que é princesa, né? Ainda, você acredita que ainda há muito tabu em falar sobre a nossa intimidade, sobre. Mesmo a gente tendo vencido tantas vergonhas, tantas questões que as mulheres já venceram, mas você percebe no seu ambiente de trabalho que ainda há esse tabu? Eu acho que as mulheres já passaram por grandes evoluções, mas no dia a dia, e eu trabalhando hoje especificamente com isso, eu vejo, Patrícia, que muitas mulheres ainda têm vergonha quando a gente fala de região íntima. E esse tabu eu tenho que quebrar todos os dias, porque além delas terem vergonha, a gente falar sobre intimidade é algo que traz, desperta nas mulheres algo de diferente. Então, como ginecologista e hoje tendo uma clínica onde a gente só trabalha com isso, eu vejo que meu papel hoje ele é muito importante, de despertar nelas esse conhecimento, trazer a elas esse conhecimento, mas também a gente desmistificar coisas de intimidade, coisas quando a gente fala de relacionamento, dificuldades que essa mulher passa. Então eu vejo que meu papel hoje é muito importante. É praticamente de uma educadora também, não somente Também. você educa essas mulheres, você ensina, não é somente fazer um procedimento íntimo, digamos assim. Eu sempre falo que não é simplesmente a gente fazer um procedimento íntimo. O procedimento, às vezes, é só a cereja do bolo, mas a gente também precisa entender em que contexto essa mulher está, como que está o seu relacionamento, em que fase hormonal essa mulher está. Porque quando a gente faz o procedimento, é com o intuito hoje não só estético, ele também tem um intuito regenerativo. A gente melhora a lubrificação de muitas mulheres, melhora a questão da perda urinária, a secura vaginal. Então, tudo isso hoje faz parte desse contexto que muitas mulheres desconhecem, que existem tratamentos Sim. e que a gente pode melhorar e muito essa vida da mulher. Que não precisa normalizar o sofrimento, né? Que a gente, porque Exatamente. sim, é um sofrimento. Essas questões que vêm com a maturidade, que vêm com o declínio hormonal, com a menopausa, se torna um sofrimento, porque perder a lubrificação íntima torna um sofrimento para uma mulher no seu relacionamento. E antigamente as mulheres simplesmente se calavam e hoje não, hoje tem uma solução muito tranquila para isso. Verdade. Eu brinco que hoje eu converso muito com as mulheres, então eu falo que hoje é a nova mulher, né? É os novos 50, é os novos 60. Essa mulher hoje é jovem. Eu tenho 55 anos, eu me sinto jovem. Então, essa mulher hoje ela também está despertando para isso, para viver essa nova mulher, ter um relacionamento saudável, ter uma vida sexual saudável. E muitas mulheres desconhecem que isso é possível, né? Até mesmo os tratamentos hormonais. Olha quantos tabus hoje a gente tem que vencer para a gente poder dizer para essa mulher: olha, hoje os tratamentos são mais seguros, hoje existem várias coisas que você pode fazer para agregar na sua vida, fora uma alimentação saudável que a gente vai falar, fora uma atividade física que a gente vai falar. Mas existe hoje uma série de coisas que é possível essa mulher lançar mão para ter qualidade de vida. E você falou, né? Você tem 55, eu tenho 50, é a mesma geração. É uma fase onde, muito provavelmente, na grande maioria das mulheres, nós já estamos muito bem resolvidas com muitas questões emocionais, né? Estamos com questões psicológicas, um autoconhecimento maior, e aí vem estas questões íntimas, onde ela acaba perdendo o prazer, né? Porque a sexualidade tem que estar muito bem resolvida também. Então, assim, afeta totalmente a sexualidade dela. E aí eu já vi mulheres comentarem, tipo assim, agora que eu estou liberta de tantos tabus, eu sinto ressecamento, eu sinto dores, isso é injusto. E aí vem você
e esses tratamentos todos que entregam essa solução para a mulher, quer dizer, ela pode viver a sexualidade dela numa plenitude. Com certeza. Essa nova mulher, essa nova descoberta, e por isso que eu falo que hoje a nossa clínica ela tem esse papel muito importante. A gente até tem uma frase lá na nossa clínica que é: a sua transformação precisa vir de dentro para fora. Então, a gente pega essa mulher, a gente abraça essa mulher, a gente traz esse conhecimento para ela e a gente mostra os caminhos. Olha, vamos melhorar a parte hormonal, vamos melhorar a parte nutricional, vamos melhorar a sua atividade física, vamos melhorar a sua região íntima. E essa mulher começa a entender que quando ela começa a envelhecer e essas mudanças começam a vir, que isso hoje, se era um problema, ele deixa de ser um problema, né, Patrícia? Sim. Hoje, com esses recursos e com esse conhecimento, com essas novas tecnologias, a gente consegue devolver essa mulher uma vida normal. E voltando nesse contexto que, como você é mentora, né, de médicos, então assim, você percebe que nessa atuação de você mentorar médicos para cirurgia íntima, você também tem que educar esses médicos a saberem lidar com a sexualidade, com a intimidade feminina na maturidade, com mais empatia, com mais respeito. Você percebe isso? Muito. Dentro da minha mentoria, esses alunos eles passam praticamente um ano comigo. E Patrícia, eu vejo muito ah, os colegas médicos tendo dificuldade às vezes de lidar com as pacientes. Mas o que que a gente traz? A gente traz um tratamento humanizado. A cliente realmente ela tem que se sentir em casa dentro da sua clínica. Ela tem que ser uma extensão da casa dela. E eu acredito muito que o trabalho que a gente faz hoje dentro da nossa clínica é esse, de trazer essa paciente, de abraçá-la, de trazer o conhecimento, dela se sentir em casa, dela se sentir aberta a falar tudo aquilo que ela sente, de trazer o seu companheiro junto numa consulta, que eu acho que isso é muito importante. E isso, saber o que está acontecendo, né? Exatamente. E durante a minha mentoria, esses médicos eles passam por 3 experiências dentro da minha clínica, onde eu trago esses colegas médicos para estarem lá dentro, vivendo como é o atendimento, o que que a gente faz com essa paciente que é tão especial e por que que a gente tem tanto sucesso e por que que a nossa clínica ela é tão cheia. Entendi. Então, esse é um grande diferencial, eu acho, do nosso trabalho hoje. Por coincidência, essa semana eu falei que para uma aluna minha que ia conversar com você, e nossa, ela rasgou muitos elogios, o atendimento foi perfeito. Até antes de vir para cá, eu estava com uma colega médica lá na clínica, né, de Sinop. Ela está vindo embora de Sinop para Balneário Camboriú para trabalhar lá conosco. Então eu coloco esse profissional sentadinho do meu lado, atendendo do meu lado, para ele entender como que é o meu atendimento com essa cliente, como que é esse tratamento humanizado, como que é você parar e você escutar o que a paciente quer te falar. E elas acabam contando tudo, né, Patrícia? Você também trabalha com mulheres, você sabe. A mulher, quando ela se sente segura, num ambiente seguro, ela conta as suas maiores intimidades. Sim. E aí é onde a gente consegue ajudar essa mulher de fato, né? Ela se permite expor tudo que ela está sentindo, todas as inseguranças, todos os incômodos, né? A gente precisa saber para poder trabalhar de maneira pontual nesses incômodos. E eu percebo assim que muitas mulheres, como eu trabalho com especificamente hoje, né, mais voltado para mulheres na menopausa, com treinos, com atividade física, com a saúde do assoalho pélvico também, e há uma crença de que a menopausa traz essa baixa libido, traz essa perda de libido, tipo assim, tem as questões hormonais também, mas como que você trabalha esse psicológico dessas mulheres? Que a gente sabe que não é só hormônio, né, que mexe na libido. Eu acredito muito que eu sou um exemplo, você também é um exemplo, então nós somos uma inspiração para as nossas seguidoras, nossas clientes, né? Eu acho que o exemplo a gente tem que mostrar de casa. Então, eu entrei na menopausa aos 46 anos. Também. E realmente a nossa vida ela muda. A alteração hormonal, ela traz muitas mudanças para a mulher. E a gente tem que saber como lidar, né, com isso. Apesar de eu ter uma alimentação saudável, de eu fazer meu exercício físico, quando chegou nessa fase, Patrícia, eu senti, Sim. né, a queda hormonal, ela traz sintomas físicos, sintomas psíquicos,
onde essa mulher, se ela não estiver bem amparada e se ela não tiver o conhecimento, ela se sente perdida, ela se sente triste, depressiva, ela ganha peso, ela fica desanimada. Então, eu acho que nós somos uma fonte de inspiração para essas mulheres, onde a gente mostra, olha, a menopausa vai vir, como todas as fases da vida da mulher, mas existe o que fazer, a gente tem o que fazer, né? Eu digo que não existe uma receita de bolo, mas se a gente pudesse aqui resumir em 5 passos, Patrícia, para a gente até dar de dica para essas mulheres, é cuidar da sua alimentação. Então, uma alimentação saudável faz diferença na nossa vida. Exercício físico, eu mando intensificar a atividade física nessa fase Né? e não diminuir. A maioria das mulheres tem preguiça, não quer, acha que não dá resultado e dá Ou acha que resultado. vai se machucar, se intensificar, né? Exatamente, mas é a constante. Eu digo assim, ó, menopausa é igual atividade física, musculação, principalmente, né, força física. A gente precisa ter uma noite de sono boa, reparadora. E se você não tem, é importante ter, porque é durante essa noite boa de sono onde a gente vai produzir muitos hormônios que a gente precisa para outro dia. A quarta coisa que eu digo para as mulheres é a gente aprender a trabalhar as nossas emoções. Sim. A gente não consegue ter saúde se a gente não for, se a gente estiver triste, se a gente estiver depressiva, se a gente estiver ansiosa demais. Então a gente precisa trabalhar raiva, mágoa, tristeza. A gente não consegue ter saúde se a gente não estiver bem emocionalmente. E a quinta coisa seria a gente dar uma reguladinha nesses hormônios. E regular esses hormônios, existem diversas formas. Que nem eu falo para o paciente assim, eu não quero usar hormônio, mas olha, existem algumas coisas que você pode usar que vai ajudar nessa produção hormonal. Então a gente tem hoje tratamentos naturais, a gente tem tratamentos hormonais que são menos agressivos, que são tranquilos para essa paciente fazer e que a gente sabe que traz diferença. Não precisa ter tanto medo, né, dessas questões, tendo uma boa orientação e é individualizado, né? O que serve Exatamente. para uma pode não servir para outra, até porque os sintomas da menopausa, eles são muito diferentes também, né? Tem alguns que são mais pontuais, que eu acho que é essa questão emocional, que não tem uma que não que é uma coisa muito que se nova, Alteração de né? sono, né? De conhecimento novo, porque eu me lembro muito de ser muito novinha e hoje faz total sentido que quando víamos mulheres mais velhas, bom, eu tô com 50, então novinha que eu falo é 30 anos atrás, 35 anos atrás, que que eu via mulheres nas fases aí dos seus 45, 50, a gente chamava de velha louca, a gente tinha um conceito totalmente errado, tipo assim, que a pessoa era muito chata, muito brava. Hoje eu olho para essas mulheres e penso, meu Deus, o que elas estavam passando dessas oscilações hormonais e eram taxadas de loucas, desequilibradas, De chatas, velhas mesmo, né? velhas, Velhas, bravas. rabugentas. Exato. Então ninguém falava na menopausa destas oscilações de humor. E hoje na pele eu senti que alguns dias eu estava muito chorona, mas chorona assim nível hard, de ver um comercial literalmente chorar. Outros dias muito irritada, outros dias muito depressiva, melancólica, aquela tristeza. Então, estas questões Essas oscilações, né? emocionais, que é o que você falou, né? Se o teu emocional não tá bom, ela mexe com tudo, porque você não quer treinar, você não quer conversar com seu marido, você não quer ver seus amigos, você não quer trabalhar, você, né? Ela altera tudo. Então, acho que a mulher ela tem que ficar muito atenta a essas oscilações de humor. Existe o estresse do dia a dia, você tem o seu, né, sua clínica, seus trabalhos, eu tenho o meu, todo mundo tem o estresse, mas tem que se ouvir, pensar, esse estresse, há 5 anos atrás, eu sempre tive e lidava de uma maneira, e hoje eu estou tendo mais peso para lidar. E aí é onde a tua atuação vem enchendo, né? E eu digo que essa fase, ela pode ser a melhor fase na vida da mulher. Porque como você falou aqui, é uma fase onde você já está financeiramente, né, já está mais estabelecida, você já está com os filhos fora de casa, muitas vezes. Você pode curtir o maridão, você pode viajar, você pode curtir a sua vida tão bem. Então, assim, eu digo que para mim é a melhor fase da minha vida. Sim. Eu costumo dizer isso. Curtir a solteirice, no meu caso, que eu tô nessa Também, fase também. e é uma delícia essa Aham. liberdade, assim, de falar. Também. E é uma fase onde a gente aprende que o não pro outro é 10 sim para você. Então, e a gente fala, eu me lembro de aos 35, sei lá, mais jovem, ter muita dificuldade com o não. E hoje, tipo assim, é um não tão assim, leve, não
tô afim com qualquer Sem pessoa, peso. seja de trabalho, seja de amigos, seja de família, é um não tão leve. Então, assim, você tem essa liberdade de viver tua vida com mais leveza, e aí essa questão hormonal e essas questões íntimas não podem ser, não precisam ser um impedimento, né, dessa leveza. Não, e a gente vê, eu costumo falar uma coisa assim, ó, Patrícia. Eu posso abrir minha sala de espera e eu tenho lá 5 mulheres sentadas na minha sala de espera e que estão na menopausa. Eu olho e digo assim, ó, ah, aquela ali trata, essa aqui não trata. Porque é Pelo nítido, brilho da pessoa, né? pelo a leveza da mulher, pelas características físicas também. É uma mulher que se cuida mais, é uma mulher que não envelhece tanto, É, é uma mulher que consegue manter o peso, sabe? sim, É visível. sim. Aquela mulher que realmente, ó, eu vou tirar o tempo para cuidar de mim. E aquela que se anula e acha que a menopausa já está no final da vida. Exatamente. E você vê a harmonização íntima como estética, como funcionalidade ou liberdade? Porque, assim, no final das contas, essa busca é sobre corpo ou é sobre poder, prazer? Eu diria que é estética, que é funcionalidade, eu diria tudo isso, sabe? E eu diria que empodera realmente a mulher. Eu já sou ginecologista há 28 anos. E de 3 anos para cá, eu resolvi trabalhar num nicho específico, Sim, que é a saúde íntima da mulher. E é tão gratificante para mim poder não só trabalhar a menopausa, equilibrar essa mulher e trazer esse equilíbrio hormonal, mas quando eu mexo na região íntima, é impressionante o poder que a gente devolve para essa mulher. Ela se sente poderosa, ela se sente com energia, seguro. ela descobre a sua sexualidade, ela descobre que ela não precisa depender de ninguém, como você estava falando, sabe? Então, para mim, hoje, trabalhar com isso me trouxe, para mim, me trouxe uma gratificação pessoal, profissional, e eu vejo no brilho das minhas pacientes, no olhar das minhas pacientes, o quanto isso faz diferença quando você devolve a ela uma lubrificação, quando você consegue ajudar ela a melhorar uma perda de urina que é desagradável, quando você ajuda essa mulher a melhorar a questão de flacidez vaginal, quando você melhora um escurecimento dessa região íntima, é impressionante como isso desperta na mulher um poder que às vezes nem ela mesma Nem ela sabia. sabia que estava ali, né? E não tem problema algum essa busca, porque eu já ouvi algumas críticas na questão da estética, de padronizar, que são coisas que a mulher já tinha tantas demandas, agora ainda vão começar a trabalhar na cabeça dela. Mas eu falo, gente, a busca pela uma estética, por se achar mais bonita, mesmo intimamente falando, problema algum, porque a estética, você se gostar, ela vai reverberar em todos os outros setores da tua vida. Com certeza. E eu vejo isso todos os dias. Eu vejo como a gente transforma essa mulher. Por isso que a nossa transformação é de dentro para fora. E realmente eu vejo isso reverberar nas mulheres que vão na clínica, que começam a se sentir bem, autoestima, melhora os seus relacionamentos. Então, para mim, isso não tem preço. Por isso que eu amo quando as pacientes vão com seus companheiros. Porque aí sim esse relacionamento ele passa a ser um relacionamento integral, onde o casal realmente se entende de uma forma que existe cumplicidade. Entendi. Doutora, agora saindo um pouco desse âmbito da menopausa, de mulheres mais maduras, e falar sobre as mulheres jovens, que hoje a gente sabe que o uso é indiscriminado dos hormônios para ganho de massa magra, para perda de gordura, enfim, hoje a gente sabe que é absurdo, né? Não dá para tapar o sol com a peneira. E a gente sabe que um dos efeitos colaterais que acontece com essas mulheres, às vezes muito jovens, é o aumento do clitóris, que aumenta significativamente e às vezes fica até para ela também esteticamente ela desagradável ou fica muito sensível, incômodo, enfim. E aí eu soube que existe uma cirurgia que você também pratica essa cirurgia para diminuir, para voltar, para devolver o tamanho desse clitóris que essa menina, depois de muito uso de hormônio, talvez tenha até se arrependido. Como funciona isso? Então, a gente recebe uma demanda enorme de mulheres, na maioria das vezes são mulheres mais jovens, Sim, e que realmente fizeram uso de anabolizante ou ainda fazem uso de anabolizante. Então, o primeiro passo é importante a gente suspender o uso da medicação,
Eu não sou contra o uso, Sim. acho que dá resultado, mas desde que você utilize da forma correta. O problema é que as pessoas usam indiscriminadamente, ciclos Seguindo, sucessivos, seguindo sem informações, pausas. É, seguindo informações do coach que não tem isso, formação acadêmica nenhuma, seguindo receita da amiguinha que já teve o resultado, sem orientação médica. exatamente. E aí o que que acontece? A gente tem, elas chegam reclamando que elas têm um micropênis. E realmente fica um micropênis. E ele fica muito aparente. Então ela bota uma roupa e aquilo aparece. Bota um biquíni, aquilo aparece. Então isso fica, elas ficam com vergonha até na hora da relação. E aí o que que acontece? A gente na clínica a gente consegue fazer esse procedimento com anestesia local. Até as pessoas imaginam assim, nossa, mas ali é um local muito sensível. Mas a gente usa uma técnica onde é possível fazer com anestesia local. O resultado já é visível na hora que a gente faz o procedimento. Então, a gente bate uma foto antes da cirurgia, eu termino a cirurgia, peço para a paciente ficar em pé, a gente bate uma foto e não é infrequente a gente ter essa paciente chorando já no pós-operatório de felicidade. Porque muitas vezes elas têm vergonha, elas não tiram a roupa na frente do Claro, parceiro, claro. ela prefere ter um relacionamento no escuro, porque aquilo de fato incomoda. E não existem muitos profissionais habilitados para fazer esse tipo de procedimento. Então elas não sabem a quem recorrer, a quem procurar. E hoje a gente pegou esse nicho de pacientes, trabalha com essas pacientes, mas o mais importante é a gente explicar para elas que não adianta fazer o procedimento e voltar a usar indiscriminadamente o uso do anabolizante e que o uso correto não traz efeitos colaterais. Sim. Agora, tudo que for em excesso é onde a paciente vai Vai ter ter. esses efeitos colaterais. O bom é que tem como reverter, o bom é que tem como melhorar. E num local de tanta sensibilidade, tão relacionado ao prazer, essa cirurgia, essa, digamos, como tem um Redução nome? de clitóris, é clitoropexia e Não, clitorotomia. não interfere no prazer, na Você, sensibilidade? você utilizando a técnica correta, você não mexe em nada da sensibilidade da paciente. Ela tem o tempo de recuperação que vai em torno de 30 dias. E passado isso, a paciente volta a ter vida sexual normal. Ela tem um prazo de recuperação tranquilo. Não é uma cirurgia tão dolorida assim no Entendi. pós-operatório. E por incrível que pareça, eu acho que dói menos fazer a cirurgia de clitóris do que uma ninfoplastia, que é quando eu reduzo os lábios. Elas não reclamam tanto assim no pós-operatório, Entendi. nem na parte de recuperação. E eu fiquei surpresa, porque como a gente sabe que tem até algumas culturas que tiram, né, o clitóris da mulher para que ela não sinta prazer, eu imaginei que se mexesse ali para reduzir né, esse micro, essa crescimento devido ao uso exacerbado dos hormônios, que pudesse acontecer isso, tipo assim, reduzir o prazer dela. Se a técnica não for bem feita, pode sim. Mas você tem que preservar a inervação toda e a circulação do órgão. E a gente sabe que, na realidade, o clitóris, você só vê a pontinha dele, mas ele é um órgão de, pelo menos, às vezes 10 centímetros de comprimento. Sim. Mas a gente preservando toda a inervação, toda a circulação, a cirurgia é bem tranquila e o pós-operatório bem tranquilo. Aí devolve a autoestima para essas moças, né? É na hora. Que é Na hora realmente mesmo. uma busca mais jovem daí, né? Aí são pacientes normalmente mais jovens. Que legal. Olha só, meninas, dá tempo. Mas voltar a usar hormônio indiscriminadamente, Volta a crescer. aí não dá, né? Pra ficar indo e voltando, indo e É. voltando, não tem mais. Bom, aqui a gente agora eu já entendi. E falando em prazer, a gente ainda acha, né? Voltando nessa questão do clitóris, que ele é o único ponto-chave da região íntima da mulher. Que nós mulheres já sabemos que não é isso. Mas como que você. Mas algumas mulheres, até as próprias mulheres, acham que o prazer está relacionado somente ali. No teu atendimento com elas, como é que você trabalha essa questão? Bom, eu também sou pós-graduada em sexologia, justamente por trabalhar com essa região íntima, eu entendo que eu preciso entender todo esse contexto dessa mulher, né? Mas é lógico que a mulher tem
N regiões que são estimuláveis, N regiões que podem trazer prazer. Só que o que que acontece? Vamos voltar aos tabus, né, Patrícia? Existem tantos tabus, tantos nãos para a mulher, que a mulher não se permite, muitas vezes, se olhar, se admirar, se olhar no espelho e se tocar, se examinar. Vou mais além. Como eu trabalho com a região íntima, o que que eu tenho no meu consultório? Cada consultório de atendimento, um espelho. Porque muitas vezes a mulher não sabe nem o que que é pequeno lábio, o que que é clitóris, o que que é vulva. Então, o meu trabalho, ele é informativo, realmente mostrar para essa mulher o que é a sua anatomia, entender quais são os seus pontos de estímulo, entender o que que é o seu órgão genital, porque o homem tem um órgão genital exposto Sim. e a mulher tem parte do seu órgão genital interno que a gente não consegue ver. E aí cabe a gente também, você também como educadora, né, a gente mostrar, despertar na mulher esse poder de conhecer o seu corpo, de explorar o seu corpo. Se você tiver um parceiro, uma parceira, você tem que explorar para você entender quais são os seus pontos de excitação, Sim. né? O pessoal fala muito no ponto G. Às vezes o ponto maior de excitação nem é o ponto G. Tem mulheres que chegam e dizem assim, ah, meu ponto maior de excitação é na região de mama, Sim. nas pernas, meu pé. Então, olha quanto lugar que a gente pode explorar e que muitas vezes pelos tabus, pelas crenças limitantes, pela educação que a gente teve, a gente não chega a explorar. E essa questão que você falou do espelho, né, de se olhar, é muito interessante porque eu já estive em eventos, agora trabalhando com essa questão íntima também, de muitas mulheres ficarem muito surpresas de não terem o hábito de se olhar, de olhar, simplesmente olhar, está tudo bem. E comigo aconteceu uma situação assim, que eu falei uma vez numa roda de amigas, e tinha meninas muito jovens. Eu falei que eu estava com era um pequeno pelinho encravado que estava me incomodando muito. Ela falou, mas como você sabe que é um pelo encravado? Porque eu olhei, né? Aí ela, como assim você olhou? Eu falei, mas gente, eu olhei. Como assim? Você pega um espelho e olha? E aí eu falei, meu Deus, aí foi o tema da palestra até essa questão de se olhar, porque é uma parte do seu corpo, assim como você olha teu pé, você olha teu rosto, você olha teu braço, é uma parte do teu corpo, como que você deixa essa parte do teu corpo lá abandonada? E falando nisso, esse uso, vamos então agora entrar numa questão mais íntima ainda, doutora, eu vou aproveitar que você está aqui. Hoje há também uma campanha desse autoconhecimento feminino e um uso exacerbado, eu acho até, de vários tipos de Brinquedos, vibradores, de, né, sex brinquedinhos. toys, de brinquedos, alguns de uma potência até absurda. Como você vê isso? De uma maneira positiva ou tem o seu lado negativo? Não, eu até vejo como um lado positivo. Eu acho que a mulher ela precisa se descobrir de alguma forma. Sim. E hoje a gente também tem dentro dos toys, vamos dizer assim, dos brinquedos, hoje a gente até utiliza, para algumas mulheres, a gente utiliza alguns dilatadores, né? Vamos dizer assim, algumas ferramentinhas que vão ajudar essa mulher a melhorar a sua lubrificação. Muitas mulheres têm dor na hora da relação, então é Relaxar importante essa conhecer o musculatura, seu né? corpo. Agora, vamos voltar assim, ó, o uso indiscriminado. Existem pessoas que não querem se relacionar com outras pessoas, que preferem. Eu conheço mulheres que querem se relacionar só com os toys. Então, eu acho que essa troca de carinho, essa troca de carícias, isso é o legal. Agora, você tem um brinquedinho para você usar de vez em quando, para você se tocar, para você sentir esse prazer, eu acho que é válido. E hoje tem uma infinidade de Sim, coisas, né, que eu acho que agregam muito na vida da mulher. e pode acontecer, fisiologicamente falando, anatomicamente falando, o uso em excesso, ao invés de melhorar o meu desempenho com o parceiro, piorar, porque eu penso assim, muscularmente falando, é um estímulo muito maior do que qualquer ser humano consiga criar nessa região. Né? Não há uma pessoa, um homem que consiga, ou uma mulher que consiga fazer o mesmo estímulo que determinadas vibrações. E aí a musculatura, as inervações, elas não podem se acostumar com esse estímulo muito forte e num estímulo natural entre um casal, parceiros, não conseguir chegar lá mais? Com certeza, né? Então,
tudo que é em excesso, ele também pode causar efeitos colaterais. A gente não fala de fadiga muscular, Sim, então isso a que eu gente fiquei pode ter pensando. um hiperestímulo e também pode dar uma fadiga muscular. E também a mulher pode se acostumar com aquele hiperestímulo e na hora de uma relação sexual ela ficar esperando esse Que não hiperestímulo virá. que não vai ter. Então isso acaba frustrando a mulher, ela acaba preferindo ter relação com um brinquedo do que com um homem de fato, né? Então, tudo que é em excesso, Patrícia, eu acho que a gente deve ter pesos e medidas, né? Mas eu acredito que não deva ser usado exageradamente. Era o que eu sempre vinha pensando também. Eu falei, eu Uhum. preciso perguntar isso para a doutora, porque ela tem um conhecimento mais profundo. Porque eu coloco isso que você falou, a minha prática física, né? Tudo que a gente. Quanto mais estímulo eu dou para minha musculatura, mais estímulo eu preciso para eu ter o mesmo resultado. Então eu penso que a parte íntima é a mesma coisa. Exato. Conforme eu fico dando muito estímulo, não vai haver homem depois que vai conseguir dar esse mesmo estímulo. E aí vira aquela frustração de achar, eu não cheguei ao orgasmo com ele porque ele não é bom, ou ela, né, a minha parceira não é boa. Então é melhor o meu brinquedinho, mas é porque é um estímulo sobrenatural, né? Exatamente. A vagina é músculo, né? Então a gente tem diversos músculos, diversas inervações ali naquela região. Maravilhoso. Se você pudesse reunir todas as mulheres que estão aqui ouvindo agora e mostrar com uma frase o verdadeiro impacto de cuidar da saúde íntima, com consciência, o que você diria para essas mulheres? Olha, eu acho que mais do que nunca a gente está criando um movimento, né? Você também trabalha com isso, e eu trabalho com isso também todos os dias. A gente precisa criar esse movimento de trazer essa mulher para esse despertar. Quando eu falo de despertar, ela entender desse autocuidado, né? O que que é esse autocuidado? É essa mulher entender que ela precisa cuidar da alimentação, que ela precisa cuidar da sua atividade física, que ela precisa cuidar da sua suplementação, da sua parte hormonal, que ela precisa cuidar das suas emoções e que a região íntima, hoje eu trabalhando com isso, ela é extremamente importante para trazer esse empoder. Eu diria que é a cereja do bolo. Hoje eu trabalho com a região íntima, é a cereja do bolo. Quando essa mulher está sexualmente bem resolvida, essa mulher ela tem todo o poder possível. E ela se sente bem, ela se sente com o domínio da situação. Hoje eu diria para essas mulheres que a gente cuida de tanto, né? A gente cuida dos filhos, a gente cuida da casa, a gente tem o nosso trabalho. Eu diria para ela tirar um pouco mais de tempo para si, porque a gente cuida de tudo e não cuida muitas vezes de nós. Então, eu diria para as mulheres hoje que estão aqui nos assistindo, para elas tirarem um pouquinho mais de tempo para si. E existem frases, né? Agora vamos falar um pouco mais abertamente para quem está assistindo aqui, que me conhece bem, sabe que eu sou assim. Existem questões muito machistas em relação a esse universo íntimo da mulher, né? Uma frase que eu abomino, comparar o odor feminino com odores horrorosos, como, né? Dá até vergonha de falar aqui, mas assim, como se nós tivéssemos a natureza de sermos mal cheirosas, fedidas, digamos assim, né? E eu sempre falo assim, gente, para ter algum problema com cheiro, é porque ou é falta de higiene ou é alguma doença. Porque senão, não existe isso. E é óbvio que tem até piadinhas muito machistas que falam sobre isso. Você vê isso também como um movimento para sempre deixar a intimidade feminina e o prazer feminino, um movimento antigo, né? Que graças a Deus hoje já estamos exterminando ele. Mas você vê isso também como uma fonte muito machista para que cada vez a mulher fique mais reprimida na sua intimidade? Ó, vamos voltar aí um pouco também ao passado, onde se dizia assim para a mulher, perder xixi é normal, né? Acho que esse seria o melhor exemplo para a gente O trazer rir, aqui, né? como que é? Ah, eu ri até, Até fiz fazer xixi de tanto xixi nas rir, né? calças, né? Me mijei de rir, já Isso. vem essas teorias, né? Exatamente. Então, acho que esse é o melhor exemplo, né? A mulher do passado, ela. Muitas tinham partos normais, faziam seus esforços físicos, tinham uma vida mais pesada do que a mulher da atualidade, e elas tinham essa questão de perda de urina. E isso dá mau cheiro, isso é desagradável. E a mulher foi condicionada a entender que isso é normal.
E hoje o meu trabalho, o seu trabalho é de mostrar para essa mulher que isso não é normal. Toda vez que a gente tem um odor diferente, isso não é normal. Então, chega de normalidade, né? O que a gente quer mostrar aqui hoje para essa mulher é que esse despertar é muito importante para ela entender que, poxa, tem tantos recursos hoje, tem tantos tratamentos que você pode lançar mão e não se acomodar achando que isso é normal. Você não precisa ficar perdendo urina, você não precisa ficar com odor desagradável. Então, nossa função hoje é mostrar que existe isso, que apesar de virmos de uma sociedade machista, a mulher está encontrando o seu caminho e assim, ó, sem dizer que o homem pode mais, que a mulher Não, pode mais, não, jamais. jamais a gente tocar nesse assunto, mas eu diria que se a mulher entender o seu papel, entender que isso é possível, que é possível a gente mudar essa situação, nossa, as mulheres vão ser muito mais felizes, elas vão se sentir mais mulheres de fato, né? O E escape de aí, xixi impressionante como as pessoas normalizam. É comum, mas não é normal e é tão fácil resolver, né? muito fácil de resolver. Tão É isso, fácil é de isso, é resolver. muito fácil de resolver. Eu acho que é um dos mais. As dores, né, os incômodos na relação sexual e os escapes são as coisas mais fáceis, porque é muscular. Organizou essa questão. Se já passou um pouco do tempo, aí a gente faz um procedimento, um laser, alguma coisa, depois continua na questão muscular. E é muito fácil de resolver. Vamos fazer um brinde pela sua Vamos. visita aqui? Nós estamos aqui nesse dia, parece até que a gente já não tem mais o que fazer, né? Que a gente não tem mais o que trabalhar, que a clínica lá está bem tranquila, não tem nenhuma paciente querendo ser atendida. E a gente vai fazer um brinde aqui com o nosso parceiro, Costa Del Mar, um espumantezinho nesse dia lindo de Balneário Camboriú, que nem parece que a gente está no inverno, tá agradável, quentinho. E nós temos uma parceria chegando aí, né? Opa, olha, é hoje verdade, foi é que verdade. coisa. Um brinde. É verdade. Precisamos. O que essas mulheres podem esperar? Aqui, tá esse aqui. O que essas mulheres podem esperar que as nossas mulheres aqui de Balneário Camboriú. Muito obrigada pela tua visita mais uma vez. A nossa saúde, a saúde das nossas seguidoras e clientes. O que essas mulheres podem esperar dessa parceria? Eu sou professora personal trainer, trabalho na Academia Wave, e nós estamos aí lançando algo. Montando um projeto muito grande, né? Um projeto de saúde íntima para todas as mulheres da academia, para as mulheres de Balneário Camboriú. Então, a gente está trazendo esse despertar, né, Patrícia? O despertar do autocuidado, o despertar do cuidado da atividade física, de trabalhar a musculatura pélvica, mas também a gente agregar e ensinar essas mulheres o que é equilibrar esses hormônios e qual a importância de entender os seus hormônios. Quando a gente mostra isso, a gente está munindo essa paciente, essa mulher, de armas. Sim. E aí ela vai buscar os recursos necessários para melhorar também a sua lubrificação, para melhorar a sua musculatura pélvica, para melhorar a sua saúde. E com isso, a gente vai conseguir trazer, através do nosso conhecimento, trazer essa mulher para esse autoconhecimento, mas também para esse entendimento de que é possível, qualquer fase da vida da mulher, você transformar ela numa fase maravilhosa, sem os problemas de perda de xixi, sem as alterações hormonais, sem a irritabilidade, sem TPM, sem ganho de peso, sem gordura acumulada, ou seja, com muita informação. Informação, que eu acho que é a base de tudo. Educar. Verdade. É isso. Muito obrigada, doutora, pela tua visita aqui. Muito obrigada pelo esse bate-papo. Vamos bater muito mais papo, vamos criar muito mais conteúdo e informação para essas mulheres. Obrigada a você que está aí nos assistindo. Obrigada à FG Liguil, que nos proporciona esse passeio maravilhoso aqui a 82 metros de altura. A Costa Del Mar, que sempre nos proporciona um brinde. E você que está aí, segue, compartilha, segue as redes sociais da doutora, que eu vou deixar aqui. Porque na volta a gente conversa. E até a próxima.